E o pastor Júnior Leonel vai estar ministrando nesta manhã a classe dos adultos aqui. Vamos continuar orando e pedindo as bênçãos de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã abençoada. Louvado seja Deus por tudo que tem feito. Essa manhã, em continuidade, como já foi dita pelo pastor Pedro, estaremos aí com a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical. Para mim, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, porque falar do apóstolo Paulo é, particularmente para mim, é uma grande honra, porque este moço é o maior escritor, para mim, é o maior escritor de todos os tempos, aqui da Bíblia Sagrada. E tudo que ele escreveu está fundamentado a nossa fé e crença de como devemos agir, de como devemos seguir e de como proceder, de como chegar a Deus, de como devemos agir. Para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de poder estar falando mais uma vez sobre este moço. E agradeço a toda a liderança aí. Pastor Emerson, Laércio, Pedro Luiz, Anísio Reis, por essa oportunidade. E eu coloquei ali no telão a nossa lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela doutrina. Né? O zelo do apóstolo Paulo pela doutrina. O pastor Elienay Cabral, que é o comentarista desta lição, particularmente para mim, na sua seleção de lições, na grade curricular dessa revista, para mim ele foi muito feliz, ou muito sábio, e orientado pelo Espírito Santo, porque hoje, justamente hoje, a lição de número 11 vai falar do zelo do apóstolo Paulo. Por quê? Porque hoje é o dia da Bíblia. E hoje é o dia da Bíblia. Então o tema é mais sugestivo comentar sobre o zelo dessa doutrina, ou da doutrina, porque hoje é o dia da Bíblia. Então eu acho que ele foi muito feliz em poder colocar o zelo da doutrina no dia da Bíblia. Hoje talvez muitas pessoas nem sabem que se comemora tantas coisas. Daqui a alguns dias nós vamos comemorar aí, para alguns, o nascimento de Cristo, para outros aí outras coisas. Recentemente tivemos aí a comemoração de um feriado aí, de um poste ídolo. E hoje é o dia da Bíblia. Talvez muitos cristãos não sabem que hoje é o dia da Bíblia. Então eu acho que ele foi muito feliz nessa grade curricular de colocar hoje. E algo interessante que nós precisamos saber, por que ele, Paulo, zeloso pela doutrina. O que é zelo? Zelo nada mais é do que um cuidado especial, ou uma preocupação. Paulo, no capítulo de número 23 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está discursando, Paulo disse que ele foi muito zeloso na lei. E também lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz aos gauleses, mais uma vez, dizendo que ele era zeloso pela lei. Ou seja, antes de conhecer Jesus, Paulo era zeloso naquilo
que ele conhecia. Paulo era muito zeloso, ou seja, Paulo tinha um grande cuidado naquilo que ele acreditava, tinha grande preocupação naquilo que ele acreditava. Então, o zelo nada mais é, nada menos do que um grande cuidado, uma preocupação aí, bem estrita aí daquilo que se acredita, né? E o nosso textuário está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti e como os que te ouvem. A nossa verdade prática também está, a Igreja de Cristo é a única instituição na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males da heresia. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 3 a 6, e depois o 11, e também em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 17, ou 14 a 17. Se coloquemos de pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura como de costume. Eu vou ler o primeiro verso 3, e os irmãos que assim sentir, contribua com a leitura. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã, a qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Te agradecemos pela noite, para estar aqui nesta manhã. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, nos comunica acerca das suas vontades e da tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a falar da tua palavra, Senhor. Abençoe os teus filhos a ouvir a tua palavra. Que possamos sair daqui pessoas diferentes, possamos sair daqui pessoas, não como entramos, mas possamos sair daqui pessoas melhores, crentes melhores, cidadãos melhores, pais melhores, filhos melhores, obreiros melhores, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça a diferença em nossa vida, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por isso. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, em 3 tópicos, né? Como de costume eu coloquei ali só para dar uma dinamizada na aula, mas vai estar ali. Ortodoxia versus heterodoxia. E também no segundo tópico, a ameaça de corrupção doutrinária. E o terceiro e último tópico aí, a igreja
como guardiã da doutrina. O texto que nós lemos em 1 Timóteo, sempre quando vamos ler a Bíblia, é interessante nós entendermos, procurarmos entender o contexto a qual o escritor está escrevendo. Sabemos que os dois textos que lemos aqui são uma epístola escrita de Paulo para Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e nós chamamos essas duas cartas de cartas pastorais. Também entendemos e sabemos que o motivo que ele escreveu essas duas cartas foi para instruir acerca da manutenção dentro da igreja. E é muito notório o porquê que ele escreveu isso, porque a igreja a qual ela estava situada nesses lugares que ela estava situada, enfrentava ao seu tempo grande perseguição. A igreja sempre sofreu perseguição, ou dois tipos de perseguição a igreja sofreu e sempre vai sofrer. Tipos de perseguições: perseguição externa e perseguição interna. Perseguição externa, aonde no primeiro século da igreja, a igreja foi perseguida pelos governantes, né? Por isso que Paulo morreu e a maioria dos apóstolos morreram por causa da perseguição externa. E aqui Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala de uma perseguição interna. Uma perseguição interna onde dentro da igreja começa a nascer as heresias. Então, é bem propício o que Paulo está escrevendo e os motivos a qual ele escreve para Timóteo e também para Tito, que são as epístolas pastorais, instruindo sobre como devemos proceder, instruindo como devemos seguir. E talvez aqui nesse primeiro tópico, talvez seja um pouco difícil, ou também meio complicado para se entender, mas ele fala de heterodoxia versus ortodoxia. Alguém pode ler o primeiro tópico? Oxalá que tivesse microfone, né? A igreja com uma potência dessa, estamos faltando microfone, hein? É inacreditável. Tem um aqui para salvar. Alguém pode ler, por gentileza? Dois termos técnicos. Vamos entender primeiro o que é ortodoxia. Uma doutrina ou um sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela igreja. Ou seja, o que é ortodoxia? É a verdade que a igreja prega, é a verdade que é aquilo que nós pregamos. Só para entender o termo. É interessante entender ortodoxia sabendo primeiro o que é doutrina. Sabendo primeiro o que é doutrina. Para saber primeiro o que é doutrina, primeiro temos que entender o que não é doutrina. O que não é doutrina? Tradição não é doutrina. Uso de costumes não é doutrina. Achismo pessoal também não é doutrina. E nem cultura cultural ou costume cultural não é doutrina. Mateus, no capítulo de número 15, alguém abre, por favor. Jesus combate tradição. Jesus combate tradição. No capítulo de número 15, a partir do verso 3 a 9, Jesus vai falar que aqueles homens
Eles valorizam mais os costumes que eles vivem do que a própria palavra. Então, quem achou pode ler, por gentileza. O contexto que Jesus está dizendo isso é de que eles valorizavam mais os costumes do que a própria família. Sendo que o maior de todos os mandamentos, o segundo maior de todos os mandamentos, qual que é? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus está no topo. O segundo? Amar o próximo, né? E o que Jesus está dizendo para eles? Que eles dizem que ama a Deus, mas nega o amor ao pai e à mãe. Então quer dizer, ele não se pode colocar a obra de Deus acima do amor às pessoas, à família. E Jesus disse que para eles, essa vivência deles se tornou um mero costume. Se tornou um mero costume, então, Jesus diz para eles: vocês valorizam mais as obras do que a própria palavra. Aí, o que é tradição? Tradição é costume. É costume. Costume que você faz diariamente, que nós fazemos diariamente, acaba se tornando tradição. Acaba se tornando o quê? Um vício. Acaba se tornando algo normal. Acaba se tornando algo normal. E isso não é doutrina. O uso de costumes e achismo pessoal. Outro dia nós observamos os irmãos aqui, ensinando aqui, dando testemunho, de que aqui nós vivemos de um jeito. Aí nós ouvimos testemunhos dos irmãos, que foram lá na Bolívia, e lá eles vivem de outra forma. O costume lá é diferente daqui, mas a doutrina é a mesma. Alguém disse aqui que lá na Escócia os homens usam saia, costume diferente, mas a doutrina é a mesma. O que é doutrina, mais uma vez? O que é doutrina? A doutrina é definida como um conjunto de princípios e valores que são a base para a nossa fé. O que é a base da nossa fé? 2 Timóteo no capítulo 3 e o versículo 16 a 17. Eu acho que nós lemos aqui, né? Acho que nós lemos aqui. O que são as bases para a nossa fé? As Sagradas Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que aqui está escrito. Mas é o que aqui está escrito, é aqui que ela me baliza, aqui que é o meu norte, aqui que é a minha bússola. Então, ortodoxia é a prática da verdade. E verdade é a doutrina, que é a palavra de Deus. Agora, senhor Tobias, lê para mim, por gentileza, o conceito de ortodoxia. E já depois também o conceito de heterodoxia.
Deus abençoe. Então, aquilo que nós falamos antes definiu o que é a ortodoxia. É aquilo que está em conformidade com a doutrina. Doutrina é a palavra, é a Bíblia Sagrada, as Santas e Sagradas Escrituras. Se está em conformidade, é ortodoxia. E a heterodoxia é a oposição da ortodoxia. É o oposto. É oposição a normas. É oposição à doutrina. É oposição àquilo que é estabelecido por um determinado grupo, né? Então, eu acredito que está bem definido esse primeiro tópico. Mas uma coisa interessante aqui, que o doutor Elianai Cabral apresenta, no segundo parágrafo da nossa lição, desse tópico, é que ele fala sobre doutrinas de demônios. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 4 de 1 Timóteo e o verso 1. Irmão Reinaldo, pode ler por gentileza? 1 Timóteo no capítulo 4 e o verso 1. Só para nós nos familiarizar com aquilo que o autor está dizendo. 1 Timóteo no capítulo 4, verso 1. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 1. Só o verso 1. Pode voltar? Pode voltar no verso 1? Fazendo um favor. Até aí. Obrigado. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Algo interessante eu vejo aqui, que o pastor Elianai também utilizou aqui neste ponto da lição. Doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. É interessante. Paulo aqui é bem... deixa eu usar uma palavra bem... Paulo foi sutil aqui em dizer que muitos apostarão da fé. Se fosse hoje, talvez eu diria que alguns se desviarão. Tem gente que não gosta de usar essa palavra, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em poder dizer que as pessoas que estão no nosso meio, não estão agora, estão desviados da fé. Não tem problema nenhum para poder dizer isso. Mas o texto aqui diz isso, que se apostarão, se desviarão da fé e darão ouvidos à doutrina de demônios. O que é a doutrina de demônio? Não é um estudo sobre demônio, não é demoniologia, não sei se existe, né? Mas deve ter, né? Quando nós estudamos a doutrina do pecado, não tem nada a ver com demoniologia. Mas o que Paulo está dizendo com doutrina de demônios? Isso não se trata de um ensino a respeito dos demônios, e sim de uma doutrina diabólica, de um ensino diabólico. Doutrina de demônio é um ensino contra
aquilo que nós estamos dizendo aqui que é ortodoxia. É interessante entendermos que esses ensinos se parecem verdadeiros. Tais ensinos mantêm aspectos da fé, mas negam aquilo que é fundamental. Aquilo que é fundamental, ou melhor, sem aquilo que é fundamental, o crente cai. Segunda Pedro, no capítulo 2, e o verso 1 a 3, os bereanos, por gentileza, capítulo 2 e o verso 1, do 1 ao 3 de 2 Pedro. Quem achar pode ler. Obrigado, Marco. Pedro já está dizendo, disse isso, que esses ensinos são perniciosos, ou melhor, que eles já existiam, desviando da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra. Então, esses ensinos nós temos que tomar muito cuidado, principalmente agora, no nosso século presente, porque nada muda, nada mudou. O que mudou é o modus operandi. Eles só trocaram a roupa. Eles só trocaram a roupa da heresia. Um exemplo. Quando... Gnóstico também agia muito nessa... Exatamente. Exatamente. Ele está falando dos gnósticos. E acreditamos, eu acredito eu acredito que foi um dos maiores combates de Paulo acerca da fé cristã, foi contra os gnósticos. Acho que nem mesmo quanto os legalistas judaicos foram tão grandes igual os gnósticos. Por quê? Eles até acreditavam em algumas verdades, mas distorcia. Por exemplo, eles acreditavam que na imortalidade da alma. Eles acreditavam na imortalidade da alma, como nós acreditamos. Só que eles como acreditam que o nosso corpo era mau, não prestava para nada. Apenas era, os filósofos usam o termo que o nosso corpo é um receptáculo para guardar a alma. Então, se a nossa alma é imortal e o nosso corpo só serve para guardar a alma, não serve para mais nada, nós podemos fazer o que quiser com ele, que a única coisa que vai ser preservada é a alma. Quer ver como existe em nosso meio com uma roupagem nova? Deus só quer o seu coração. Deus só quer o seu coração. Se você fazer, não tem problema. Deus olha para dentro de você, Deus olha para o seu coração como se ele fosse desculpe a terminologia, se ele fosse como um açougueiro. Não. Isso é antigo, só está com uma roupagem nova. E caímos nesse engano, e muitas pessoas caem nesse engano. Por quê? Porque devido às ações, devido ao nosso cotidiano, das nossas vidas, nossas dificuldades, devido à nossa forma de viver, devido à nossa vivência, às vezes ficamos carentes de algo. E às vezes essas palavras nos consolam. Consola porque em momentos difíceis que precisamos ouvir uma palavra, mas na verdade precisamos ouvir um conserto, e as pessoas, os pregadores, os supostos
profetas, a dizer que está tudo bem, que Deus só quer o seu coração, conforta. No capítulo de número 3, quando João escreve fugindo um pouco da temática, e João escreve no capítulo 3, quando Nicodemos vai ter com Jesus, Jesus diz que Nicodemos entendia muito bem da lei. Jesus disse para Nicodemos que ele era um mestre, que ele sabia, entendia da lei. E Nicodemos diz para Jesus que Jesus era enviado de Deus, porque as coisas que ele fazia, só Deus poderia fazer. E uma coisa muito interessante e forte, Jesus responde para Nicodemos que Jesus não acalanta a sua alma, não refrigera a sua alma. Eu só vou contextualizar. O texto não diz, mas eu posso contextualizar. Jesus disse para Nicodemos da seguinte forma: vá se converter, porque desse jeito que você vive, você não vai ver o reino de Deus. Ou seja, um homem instruído, Jesus não bajulou ele. Algumas pessoas dizem que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus com medo do sinédrio, com medo dos seus. Eu não vejo dessa forma, né? Mas eu vejo um homem que vai procurar Jesus é porque ele precisa de alguma coisa. É porque ele precisa de alguma coisa. Não é porque ele precisa se esconder. Às vezes, eu tiro por mim. Vou falar por mim, né? Se alguém se identificar também, pode vestir. Eu tiro por mim, porque às vezes no nosso dia a dia, verdadeiramente que esquecemos de Deus. Esquecemos. Por causa do trabalho, por causa das preocupações do trabalho. Às vezes eu trabalho em altura, às vezes eu estou tão concentrado ali com um quadro elétrico, com um comando elétrico ali, que eu posso ou me machucar ou machucar alguém futuramente. Então às vezes eu esqueço. Não é que eu esqueço, às vezes passa. Só à noite eu vou chegar em casa, vou na delegacia espiritual e vou conversar com Jesus e chorar todas as mazelas do dia. Eu creio que tem mais gente que se identifica com isso aí. Eu acredito que esse moço se encontrava nessa situação, porque era um momento que ele precisava. Era um momento que ele precisava. Então, doutrina de demônio parece que é verdade. Só parece. Só parece. Como eu disse aqui, os gnósticos acreditavam na imortalidade da alma, mas acreditavam na insuficiência do corpo. O corpo não prestava para nada. Então é por isso que eles surravam o corpo. Surravam de que forma? Praticavam prostituição, praticavam o sacrifício no corpo, porque eles acreditavam que o corpo não servia para nada. Exatamente. E como é que Paulo combate isso? Como é que Paulo combateu isso? Paulo escreve aos Coríntios: não, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é apenas um receptáculo para a alma, mas o teu corpo é habitado por Deus, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso foi lá em Corinto. Lá em Éfeso, quando Paulo escreve a Timóteo, se passava pela mesma situação, mas com roupagem diferente. Qual é a roupagem diferente? Eles se julgavam tão santo, que precisavam santificar o seu corpo, que pregavam que não precisava casar, que o seu corpo devia ser preservado para Cristo, devia ser preservado para Deus. Então praticavam o celibato.
uma roupagem nova. Mas esquecemos que o casamento é algo santo, santificado por Deus, né? E eles apregoavam e ensinavam que a abstinência sexual. E o sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção, é santificado, é sagrado por Deus. Dentro do casamento, fora é pecado. E eles pregavam isso. Não vemos isso hoje? Com uma roupagem diferente? E Paulo ensina lá em Colossenses, no capítulo de número 2, eu acho que eu até marquei em algum lugar aqui, depois nós vamos ver. Paulo ensina aos Colossenses no capítulo 2, que o casamento é santificado, que as coisas velhas ficaram para trás. Então, hoje nós precisamos ficar atentos, porque nós somos passíveis a cair. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo que no meio de vós vai surgir lobos. É dentro da igreja, é no nosso meio. E se nós não tivermos balizados na palavra de Deus, nós caímos. Infelizmente, ouvimos isso nos nossos púlpitos. Ouvimos. Outro dia eu vi aqui em cima do púlpito aqui, que quando Jesus escreve acho que é aos Efésios, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, eu vi um pastor dizendo que isso não é literal. Isso não é literal. Eu digo que é literal isso. Porque se não fosse literal, Paulo não escrevia. Como eu devo amar a minha esposa como Cristo amou por ela? Como Cristo amou a igreja? Pedro Luiz, como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Se entregando por ela. Em todo o ensinamento bíblico, a Bíblia vai dizer que o meu próximo é mais importante do que eu, a não ser na salvação. A não ser na salvação. Quanto mais o meu cônjuge. São coisas que acontecem em nosso meio. Se nós não percebermos, nós caímos. Caímos porque está em cima dos nossos púlpitos e das nossas igrejas. Vamos partir para o segundo tópico. A ameaça de corrupção doutrinária. O apóstolo Paulo faz uma advertência. Irmão Reinaldo, leia o primeiro tópico, o primeiro ponto, fazendo favor. Gostei da sua leitura. Voltando, as advertências do apóstolo Paulo é para quê? Para que o que estava ou o que ia acontecer dentro da igreja. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o verso 29 a 30, Paulo vai dizer, ou melhor, o escritor Lucas escreve: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após a si. Não sou eu que disse que o mal sairia dentro da igreja, é o apóstolo Paulo que está dizendo aqui.
Paulo nos adverte para que Timóteo guarde a sã doutrina, guarde aquilo que aprendeste, porque vai acontecer. Por isso que alguns dizem que Paulo era um vidente, né? Tinha visão além do alcance. Deus, por isso que eu digo que Deus deu para esse homem, dificilmente ele deu para outra pessoa. Paulo adverte que o perigo estava dentro da igreja. Por isso, meus irmãos, senhores e senhoras, que nós batemos na tecla: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Por isso que nós insistimos incansavelmente para dizer: leiam a Bíblia. Lendo a Bíblia, dificilmente seremos enganados. Aí, como combatemos os falsos ensinos? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 17, o verso 11. Alguém abre e lê, por gentileza, e outro já abre em Mateus 29, ou 22, 29, e já sucessivamente outro em Salmo 119, o verso 9, para podermos aí interagir na lição. De como nós devemos combater. Como devemos combater? 1 Tessalonicenses 17, 11. Acho que é isso aí mesmo. Será que eu inverti? Que é 5, né? 17? Deixa eu ver aqui. Anotei aqui. Às vezes eu erro. Lê 22 de Mateus e 29, até eu achar esse, por gentileza. Desculpe, meus irmãos, é Atos 17. Atos 17 está gravado na cabeça do cristão, ou do assembleiano. Está gravado na cabeça do assembleiano. Vamos ler primeiro Atos 17, desculpe, mas é algo que está gravado. Isso está gravado na cabeça do assembleiano genuíno. O quê? O pregador fala, o assembleiano genuíno faz assim. O pregador está falando ali, ele está ali. É o que Paulo sai de Tessalônica, quando ele chega em Bereia, ele começa a pregar o evangelho e eles começam a observar tudo aquilo que Paulo está pregando. Tudo que Paulo está pregando se condiz com a Escritura. Só dessa forma nós vamos combater os falsos ensinos no nosso meio. Como? Lendo a Bíblia Sagrada. Lendo a Bíblia Sagrada. Lê mais uma vez Mateus 22, 29. Nós só erramos quando não conhecemos as Escrituras. E erra mesmo. Não lê? Se não lê, erra mesmo. Salmo 119. Como vamos combater? Como vamos nos santificar? Segundo o salmista lido por Noel, observando, mas ali o observar que ele está dizendo não é só de ver, não, mas é a prática da palavra também. Se você não vê, você não pratica. Se você não vê, é passível você a comer tudo aquilo que te dão. Então, só dessa forma, nós vamos combater
os falsos ensinos dentro da igreja. E é impressionante, no tempo presente, o descaso com o aprendizado na igreja. É impressionante o descaso com o aprendizado. Tanto, né, ao que dá em Chico, dá em Francisco também. Tanto de quem ensina e tanto de quem quer aprender. Nós temos que ser balizados por isso aqui. Tanto na hora de ensinar, como na hora de aprender. Tanto na hora de ensinar isso aqui, na hora de aprender. Por quê? Porque é isso aqui, desculpe aí o termo é pejorativo, tá? Me referindo à Bíblia dessa forma. Não deveria, mas me perdoe. É a Bíblia que nós devemos ensinar. E as pessoas talvez não veem, porque a Bíblia não é ensinada. Tanto da parte de quem vem, e como da parte de quem vai. Então nós temos que estar balizado pela palavra. Porque nós seremos cobrados e penalizados por isso. A omissão dessa palavra, seremos cobrados por não combater os falsos ensinos. Somos, hoje, no Novo Testamento, nós somos sacerdotes. Hoje, nós somos sacerdotes. Sacerdote é aquele que orava, aquele que fazia sacrifício, aquele que tinha o poder de determinar, não sei se existe isso, que tinha o poder de orar pelas enfermidades. Hoje nós somos sacerdotes. Hoje até não ficou restrito a uma classe de pessoas. Tanto homem como mulheres têm o poder de Deus de repreender o mal, como sacerdotes. Nós, como sacerdotes, deixarmos de combater isso, falsos ensinos, nós seremos penalizados por isso. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Quais eram os problemas? Segundo tópico aí, segundo ponto do segundo tópico. Quais eram os problemas, meus irmãos? Alguém pode ler? Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã. Esqueci o nome da irmã. Ana? Wanda. Deus abençoe nossa irmã Wanda. Mas algo interessante. Quais eram os problemas de ordem doutrinária dentro da igreja? A nossa irmã Wanda citou, segundo o nosso comentarista, alguns pontos muito interessantes. Conceitos pagãos, foi citado aí. Conceitos judaizantes e conceitos contrários
aos ensinos dos apóstolos. Os irmãos estão enxergando lá? Nem perguntei, me desculpe aí. Pode falar? Exatamente. Um conceito pagão, uma roupagem à vista de fé comum, né? Fé comum. Exatamente. Conceitos pagãos dentro da igreja. Conceitos judaizantes dentro da igreja. Conceitos contrários aos ensinos dos apóstolos. Não havia renúncia, viviam como queriam. Você pode vir como quiser e ficar como quiser também. Não. 1 Coríntios 12. O texto é interessante, que ele nos mostra. Quero dizer que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Cada um quer seguir o seu próprio entendimento. E não vou nem, vou nem perder tempo para contextualizar isso ao nosso meio. Isso é latente. É latente, porque aqueles que mais erram é aqueles que não vêm à escola dominical e não participam de culto de ensino. É os que mais erram. É o que mais dá trabalho. Querem fazer como não renunciam como vivem. Não tem uma verdadeira conversão. Eu gosto de usar essa palavra no grego, a metanoia, que é a mudança de pensamento. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não mudam o seu pensamento. Continuam com o pensamento mundano. Que nós estamos remando. O cristianismo é uma ilha num mar pagão. O cristianismo é uma ilha no mar pagão, num mar de incredulidade, num mar de pecado. E nós temos que remar contra isso. Nós remamos contra isso. A Bíblia nos ensina a remar contra isso. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, a partir do verso 1, renova o vosso entendimento. Agora que está em Cristo, você tem que haver mudança na sua mente. Você tem que mudar, você não pode ver como está. Você tem que renunciar ao modo como você vivia. Tem que renunciar. E aqui, isso é um pensamento mundano. É um pensamento mundano. Querer partidarismo dentro da igreja. Isso é mundano. E Paulo combate isso. Eles confundem a liberdade com libertinagem. Confundem isso. Gálatas, no capítulo 5, o verso 13. Lê para nós aí, Noel, já que o senhor já está com a Bíblia aberta. Gálatas, no capítulo 5, o verso 13. Tem muita gente que confunde a liberdade que Cristo nos dá. Confunde que nada mais é. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de não pecar mais. É a liberdade de você não ser mais, de não estar mais sobre o comando de um controle remoto onde ele diz: vai beber, você vai beber, vai adulterar, você vai adulterar. Essa liberdade, não, hoje não. Pode ler.
A liberdade que Cristo nos dá não é a liberdade para viver como eu quero, como nós queremos. Se nós irmos na sequência no capítulo de número 5, o verso 20, ele vai dizer que agora, se Cristo está em mim, eu não faço mais o que eu quero, eu não tenho mais liberdade sobre mim, mas eu faço a vontade de Deus. E para que eu uso essa liberdade, Noel? Lê mais uma vez, por gentileza. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Para que eu tenho essa liberdade? Para servir Pedro Luiz, para servir pastor Cristiano, para servir Orbolato, para nós servirmos um ao outro, que outrora, em outro tempo, era corrompida pelo pecado, a qual eu vivia sobre as minhas próprias consciências, mas agora não. Agora eu tenho uma mente transformada, eu tenho uma mente renovada. Cristo me libertou para quê? Me libertou para te amar, Noel, mesmo com as suas falhas. Que humanamente eu não consigo, mas Cristo vive em mim, me dá essa liberdade. Colossenses no capítulo 2 e o verso 20 a 23, está aberto aí, Pedro Luiz? Pode ler. Oh, aleluia. O que Paulo está ensinando é que agora, como nós somos novas criaturas em Cristo, as coisas velhas se passaram, aquelas coisas que nós fazíamos ficaram para trás. Ficaram para trás. Todos aqueles ritos, todos aqueles, agora não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não. Paulo disse lá que se eu orar é santificado. Fala de costumes que eu tenho que deixar para trás, porque agora eu sou diferente. Exatamente, aquele fardo ficou para trás. Por que quando Paulo escreve, falando de legalismo, de confundir a liberdade com a libertinagem, quando Paulo escreve aos gauleses, aos gálatas, uma coisa interessante que eles falam, quem vos vatinou a fugir da verdade? Me admira que tão fácil, tão rápido vocês fugiram, abandonaram. E algumas pessoas daquele tempo, falando em libertinagem, em judaísmo, uma roupagem nova, acrescentavam, não, Jesus é o caminho, Jesus salva, Jesus é. Mas para você ser salvo, você precisa guardar o sábado. Você precisa guardar os dias de festa. Você não pode comer a carne de animais que ruminam. Acrescentavam, era Jesus e acrescentavam mais alguma coisa à fé. E Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, primeiro escreve aos gauleses, Paulo rebate isso aí, não, vocês têm liberdade agora. Cristo nos libertou. E o texto que a nossa irmã Wanda leu, corrobora com isso, que essas coisas ficam para trás. Que agora estamos em Cristo. Não precisam mais introduzir coisas à salvação. Jesus é suficiente. Aleluia! Não precisa introduzir mais nada. Jesus é suficiente.
fábulas e genealogias intermináveis. Eu vou ler, irmãos, por gentileza, me acompanhem. No tempo de Paulo, havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo Paulo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou-os com veemência. E aqui aprendemos que não podemos perder tempo com coisas infrutíferas. Está um erro aí de grafia aí. Está um erro aí eu acredito que é um erro de impressão. Com coisas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Aleluia. Fábulas e genealogias. O que são? Precisamos entender primeiro o que são fábulas e genealogia. Fábulas, em rápidas palavras, são narrativas fictícias, passadas oralmente de geração a geração, que constroem um ensinamento ou uma moral. Exemplo, eu tirei um exemplo do que estava sendo construído aqui nesse tempo. Quero exemplificar com Gênesis, no capítulo 18, do verso 1 a 16. Um texto muito conhecido. Quando aparecem três anjos a Abraão, prometendo para ele que ele teria um filho. E foi nessa ocasião que Sara, não a minha, graças a Deus, mas a do Abraão, debocha de Deus, não acreditando na promessa de Deus. Aí, quando Deus cumpre a sua promessa, eles querem fazer um culto em homenagem àqueles mensageiros. Não é isso que aconteceu, mas eu estou exemplificando o porquê que eles faziam culto aos anjos. O anjo veio trazer a mensagem. Naquele dia e naquela data se fazia uma festa comemorando o porquê que o anjo trouxe a promessa. Ali nasce, não ali, mas devido a isso, nasce o culto aos anjos. Capítulo 2 de Colossenses, os versos 18. Lê agora, Pedro Luiz, por gentileza. Paulo, como nós já lemos aqui, Paulo cita isso. Às vezes nós não entendemos, mas como assim culto aos anjos? Culto aos anjos. O anjo aparece, uma teofania de Deus, enviado de Deus, para declarar algo de Deus, e porque ele veio em nome de Deus, ele é cultuado porque é um ser celeste. Porque não é um ser natural, mas era um ser celestial, acreditando pela sua ciência que deveriam adorá-lo, anjo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O que ele está dizendo? O que muitas vezes acontece. Gente levanta a doutrina que nunca, ou melhor, que nem sabe como é que é. Paulo está dizendo, eles estão cultuando a Deus, mas nem estão cultuando aos anjos, mas nem sabe o que estão cultuando. É por isso que quando mais antigo lá, dá um termo aqui para não ofender as outras denominações, mas quando o anjo aparece para o cidadão ou para a cidadã
revelando uma nova doutrina, é culto aos anjos. Aquele anjo toma a glória para si. Aí, Paulo diz que aquela pessoa não sabe nem o que está falando, está fazendo. Não tem conhecimento, cita algo que não conhece. E fica querendo induzir os outros a seguir. É isso que Paulo está dizendo. É daí que vem. Eu não disse que Abraão fez isso, tá? Só exemplifiquei. Que Abraão, se fosse no Novo Testamento, ele faria um culto aos anjos. Né? Faria entre aspas, né? Dentro dessa doutrina aqui que nós estamos combatendo. Por isso que há muitas igrejas, já aconteceu aí, infelizmente. Chegar no culto tem uma cadeira vazia que é para o anjo. Oh, Deus. Vamos embora. E genealogia. O que é genealogia? É o estudo que observa a história das origens das famílias. Jesus combate isso lá no capítulo 8 do Evangelho escrito por João. Os judeus entendiam que a genealogia que davam o direito de primazia na igreja, porque Jesus havia vindo dos judeus, e por causa que Jesus veio dos judeus, eles discriminavam os gentios que se convertiam, achando só porque Jesus veio dos judeus, da genealogia dos judeus, eles achavam que eles tinham primazia. Lembra quando no capítulo de número 8 do Evangelho escrito por João, Jesus quando diz para eles assim, vocês são escravos do diabo. E eles falam assim, nós somos escravos do diabo? Não, nós somos descendência de Abraão, rapaz, nós temos nome, nós temos raiz, nós somos descendentes de Abraão, achando que sendo descendentes de Abraão, os colocariam no reino de Deus. E Jesus, não, vocês não são filhos de Abraão, não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras que Abraão fazem. Eu conheço Abraão. Abraão, tudo que Abraão fez testificou de mim. Então, vocês não são filhos de Abraão, não. Só para contextualizar isso. Eles achavam que sendo filho de Abraão, poderiam ser introduzidos direto ao reino de Deus. Não. Paulo vai dizer aos romanos, no capítulo de número 3 ou capítulo 6, não me falha a memória agora, no verso 23, Jesus nivela todo mundo, com a seguinte frase: todos pecaram e todos precisam da graça de Deus, do mamano ao caducano, todo mundo precisa de Deus, todos. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, vai se converter depois na conversa. Paulo refutou essa ideia que Deus não faz acepção de raça, cor, etnia, nem cultura, mas alcançou todos de igual modo. Aí, meus irmãos, couro nela. Atos do capítulo 10, o verso 32. Tem Bereana aí? Me ajuda aí. Atos 10, Romanos 2:11, Gálatas 3:28, Romanos 10, do 12 ao 13. O tempo está acabando. Pode ler. Atos 10, 13. Não, é Atos 10, 32. É isso aí que o senhor leu mesmo? Quando Deus mostra para Pedro que Pedro tem que ir à casa do moço, e ele diz
que não vai na casa do moço. E Deus diz para ele em sonho que Deus não faz acepção de pessoa. Quando Deus revela para ele, Cornélio, obrigado Pedro Luiz, revela para ele que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas no capítulo 3 e o verso 28. Jesus nivela todo mundo aí. Está todo mundo nivelado aí. Atos no capítulo, ou Romanos no capítulo 10, versículo 12 e 13. Está todo mundo nivelado. Não tem maior nem menor, nem branco, nem preto, nem amarelo e nem outra cor aí, roxo. Até os filhos de Abraão se enquadra aí nesse contexto aí, tá bom? E, para nós encerrarmos aí, a igreja como guardiã da verdade. Isso é muito interessante, meus irmãos. Isso é muito importante. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Por que é forte demais? Porque ele exemplifica a igreja como coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? Coluna é o esteio de uma forma cilíndrica, composto de uma base que serve para sustentar um teto ou um edifício. Fui bem básico aí, tá? Fui bem básico aqui para exemplificar o que você, eu, nós temos que ser. O que nós temos que ser? O que as pessoas têm que olhar para nós, o que elas têm que ver? O que elas têm que ver? Que nós sustentamos a verdade, que nós vivemos uma verdade. O que é verdade? É o que está em conformidade com os fatos ou com uma realidade. Há provas que comprovam a verdade. Aí é épico. Aí é épico. João 14, o verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Igreja, coluna e firmeza da verdade. Igreja, coluna da verdade. Aquilo que sustenta e representa Cristo. Eu não faço isso, tá? Mas eu preciso exemplificar isso. Eu passei 10 anos em Maringá. Tem um pastor amigo meu que chama Clóvis, e ele dirigiu uma igreja lá no Sarandi, lá um bairro chamado Floresta. E lá você pensa que Maringá não tem mendigo? Maringá tem mendigo sim. Não tanto como em outras cidades, mas tem. Aí um dia no sinaleiro ele estava a pé, foi atravessar, aí chegou um mendigo para ele e pediu dinheiro para ele. Ele deu dinheiro. Ele deu dinheiro para o mendigo. Aí o mendigo falou assim para ele, eu preciso mais tarde tomar um banho. Aí ele deu o dinheiro para o cara tomar banho. Depois do banho, isso é fato verídico, ele contou lá na nossa sede. E eu estava lá. E eu conheço ele é meu amigo. E depois que ele deu o dinheiro para o mendigo tomar banho, ele falou, depois tem a janta. O mendigo olhou para ele e perguntou assim para ele, você é Jesus, né? Ele disse, não, eu não sou Jesus. Não, você é Jesus.
Você me deu comida, me deu banho. É Jesus. Coluna e firmeza da verdade. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver verdade na igreja. Tem que ver verdade, tem que ver Cristo. Oh, aleluia. Tem que ver Cristo em mim, tem que ver Cristo em você, tem que ver Cristo em nós. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Em meio à circunstância a qual eles estão vivendo, em meio ao contexto que eles estão vivendo, um contexto corrompido da verdade, um contexto de verdades, ou melhor, de depravação moral, de desconstrução moral, e Paulo diz: Timóteo, a sociedade tem que ver Cristo em você. A sociedade tem que ver Cristo na igreja. A igreja é a demonstração viva, santa da verdade do Evangelho. O seu papel é sustentar e manter, oh, aleluia, defender a verdade. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. E qual o objetivo? Paulo se referia à lei que os falsos mestres diziam conhecer, demonstrando a lei mosaica e estava em conformidade com o evangelho que era ensinado. Eles achavam que amava, né? Por isso que Paulo diz que o fim do mandamento é o amor. Como eles achavam que praticavam e conheciam as Sagradas Escrituras. Aí Paulo vai dizer: não, vocês não conhecem. Sabe por que vocês não conhecem? Porque o final do mandamento é o amor. E porque vocês não praticam o amor, vocês não conhecem a lei. Automaticamente não conhecem. Boa consciência. Já estou encerrando, tá? Boa consciência significa perceber diferenças entre o que é mal e o que é bom. Essa boa consciência que Paulo está dizendo: ô Timóteo, tenha boa consciência e uma fé não fingida. Uma fé não fingida é agir sem fingimento e sem hipocrisia. Paulo associa uma boa consciência com um crente que conhece a verdade e não se deixa contaminar pelos falsos ensinos. É porque tem mais coisa para falar, mas o tempo não me permite, me perdoe a ultrapassação do tempo, mas continue orando por nós. E não se esqueça, meus irmãos, não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, é nosso balizamento, é o nosso norte. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.